Estamos aqui nas localidades rurais de Monte Alegre do Piauí, pelo Reino de Deus, em busca das almas. Estamos aqui em cima do carro da missão aqui do Pastor Miguel. Aqui os obreiros estão aqui, já todo mundo preparado aqui para a gente ir ali falar do amor de Deus. E nós vamos chegar lá. Essa mulher que vai se aproximando, ela levantou as mãos no meio da estrada, pedindo para vir com a gente para o culto, né? A sede da palavra de Deus, a necessidade, né? O vazio faz com que essas pessoas clamem por uma solução. E a solução para elas é o Evangelho de Jesus Cristo. O Pastor Miguel, esse que passou agorinha aí, ele voltou para buscar ela para o culto. Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, não para ouvir aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso ouvir. Aleluia. Então ore comigo, curva essa cabeça aí, deixa eu orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós não sabemos o que o Senhor colocou no coração do teu filho. Por certo, nós sabemos que é a tua palavra, Senhor, e que ela, agora, Espírito Santo, seja guiada por ti os lábios dos teus filhos, Senhor, do teu filho nesta hora que irá transmitir a tua palavra, será canal de Deus aqui neste lugar. Por isso, Espírito Santo, nos envolva com a tua presença aqui neste lugar. Nós invocamos a tua santa presença, Senhor. Nós, ó Pai, pedimos que o Senhor, meu Pai, atenua, Senhor, os ouvidos do povo que está aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, que saia de sobre nós, ó Pai. Aleluia, aquele peso, Senhor. Meu Deus, mas que venha, Senhor, liberdade para adorar neste lugar. Que haja vidas aqui com sede de te ouvir, Senhor. Ouvir a tua palavra. Nós te pedimos a tua unção e a tua graça. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em todos os corações, amém? Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus pela tua vida e por todos nós que estamos aqui nesta feita na presença do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, nesse lugar. Nosso coração está feliz, estamos alegres, porque sabemos que hoje Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, nesse lugar, aqui nessa reunião, nesta feita. Eu sei que você chegou aqui com o intuito de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus será pregada ao teu coração. Louva a Deus pela vida da minha esposa ali, a missionária Luene, pela vida de todos os missionários que estão aqui na obra de Deus, pela vida do nosso irmão, amigo, pastor Miguel, da sua esposa, da sua família. Que Deus venha abençoar a todos os irmãos envolvidos nesta obra. Que a graça de Deus seja suficiente para fortalecer as mãos de todos os irmãos que estão aqui nesse trabalho missionário. É na hora da fraqueza, é na hora da dificuldade que a graça de Deus aumenta. Então eu quero dar um conselho aqui a todos os irmãos envolvidos na obra de Deus. Agradece que cresce. Vai agradecendo que Deus vai dando o crescimento. Vai trazendo complicação para a mente do diabo, porque ele não consegue entender quando você tem todos os motivos para murmurar, mas você reúne a tua família e você dá graças a Deus e glorifica a Deus e exalta a Deus. É nesse momento que o Espírito Santo te fortalece e te dá forças para continuar na jornada. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu quero hoje ler aqui com os irmãos o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Marcos, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler Marcos, capítulo 1. E o versículo 14 e o 15. Preste bem atenção nessa noite. Aleluia.
Versículo 14 diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E Jesus dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Bendito seja o Deus da palavra. Lemos aqui, nesta oportunidade, a pregação do Senhor Jesus Cristo, dizendo que o reino de Deus era chegado. O reino de Deus era chegado. Eu estou animado aqui porque nós estamos aqui participando de um momento especial. Se Deus abrisse os teus olhos para ver o que é que está acontecendo aqui nessa noite, eu tenho certeza que alguns já estariam chorando de gratidão a Deus, porque algo especial está acontecendo aqui nesse lugar. E o que é, irmão Fernando, que está acontecendo aqui? O reino de Deus está chegando aqui nessa comunidade nessa noite. Eu quero que você entenda algo especial nessa noite. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a autoridade que Deus exerce em todos os limites da terra, sobre todos os homens, sobre todas as mulheres, sobre as crianças, sobre os governos. O reino de Deus significa a autoridade que Deus tem de fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, no teu coração e no nosso coração. Então, quando nós afirmamos com a convicção que o Espírito de Deus nos dá, que o reino de Deus é chegado aqui nesta comunidade, nós estamos dizendo que o governo de Deus é chegado, que o poder do Evangelho de Jesus Cristo é chegado aqui nesse lugar. Para o reino de Deus não existem fronteiras, para o reino de Deus não existem impedimentos. O reino de Deus chega. Quando o reino de Deus chega, é porque Ele viu pessoas clamando. Ele viu pessoas orando. Ele viu mulheres chorando pela madrugada aqui nesse lugar. Ele viu mães desesperadas. Ele viu aqui homens que já acham que não tem mais esperança para a vida deles. Ele viu aqui pessoas viciadas que não conseguem largar os seus vícios. Ele viu aqui pessoas depressivas, pessoas que passam a noite chorando, ninguém vê, mas eu quero te dizer que Deus te viu. Ele viu você clamar, você orar, e você dizer: Deus, me ajuda. Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu estou sem esperança, eu estou perdido. Eu quero te dizer que Deus te viu, e por isso Ele enviou os pregadores do Evangelho para chegar aqui nessa noite, nesse lugar. Eu quero te dizer que Monte Alegre, eu quero te dizer que essas regiões, existem muitos lugares que o Evangelho poderia ter chegado lá, mas não chegou. Sabe por quê? Porque Deus escolheu cada um de vocês aqui nessa noite. Ele vos ama de uma maneira tão grande que poderia ter qualquer lugar para esses homens e essas mulheres de Deus chegar. Mas Ele disse: vocês vão lá, porque eu quero que o meu reino chegue naquele lugar. Satanás é o inimigo das nossas almas, e é ele que buzina no teu ouvido dizendo que não tem mais jeito. É ele que buzina no teu ouvido dizendo que a tua vida vai ter que acabar desse jeito. É ele que te diz que vai ser assim e acabou e pronto.
É Ele que diz para você. É Ele que diz que você vai ter que morrer nesse vício, que você vai ter que morrer nessa situação. Mas nós viemos aqui hoje dizer que é mentira do diabo. Ele é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio. É mentira dele. Você não vai terminar desse jeito. Você não vai acabar dessa forma. Porque o reino de Deus é chegado nesse lugar. E quando o reino de Deus chega, enfermos são curados pelo poder de Jesus Cristo. Quando o reino de Deus chega, espíritos malignos batem em retirada. Quando o reino de Deus chega, escravos são libertos pelo poder da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o reino de Deus chega, alguma coisa muda. Até o ambiente muda. Até o clima muda. Sabe por quê? Porque a terra, ela possui, ela é daquele que é adorado naquele lugar. Então, antes de chegar neste lugar, se não houve adoração, se não sobe louvor a Deus daqui, se não sobe gratidão a Deus, orações a Deus, a terra está entregue a espíritos enganadores. Mas a partir do momento que chega um homem de Deus, uma mulher de Deus com a Bíblia na mão, com um som como esse, cantando um louvor e adorando a Deus, a partir desse momento, a terra ela é transferida de posse, ela passa a pertencer ao dono da igreja, ao Senhor Jesus Cristo. A igreja está aqui para declarar que esse lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que a tua vida pertence a Deus. Glória a Deus. Que os teus filhos pertencem a Deus. Ele pode mudar a tua vida nessa noite. Ele pode transformar o teu coração. Você viu o pastor apresentar aqui pessoas de vários lugares do Brasil. E eles vieram parar logo aqui. Por quê? Porque Deus te ama. Glória a Deus. E Ele nos chamou para não amar nossa própria vida. Porque Ele te ama. Glória a Deus. Ele te ama. Ele te ama mais do que o teu pai, mais do que a tua mãe. Ele te ama mais do que o teu marido, a tua esposa. Ele te ama mais do que os teus filhos. O amor de Deus é tão grande pela tua vida, que Ele nos enviou aqui para dizer: ainda há esperança para a tua alma. Glória a Deus. Ainda há esperança para a tua vida. Jesus Cristo chega naquele lugar dizendo: o reino de Deus é chegado. O governo dele está aqui. Mas logo em seguida, o Senhor Jesus, Ele traz a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus é de que o tempo está próximo, quando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores vai voltar para colocar o seu reino em evidência, para arrebatar o seu povo. Ele diz: o reino é chegado, para que todos fiquem sabendo que Jesus está voltando. Ele diz: o reino é chegado, para que todos fiquem sabendo, para que ninguém fique sem culpa diante dele, para que você e eu não tenha mais o que nos desculpar diante dele. O reino dele chega aqui para dizer a todos vocês que existe um rei chamado Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E a palavra de Deus diz que aquele mesmo que foi, ele voltará outra vez para levar o seu povo que anda com ele, em obediência a ele, para estabelecer o reino dele nessa terra. Ele vai voltar.
Então veja, quem está falando não é um político, quem está falando não é um homem, quem está falando é o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei outra vez, para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. Aquele que prometeu, diz a Bíblia, que ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não pode mentir, porque ele é a própria verdade. Passarão os céus e a terra. O sol pode falhar amanhã, mas a palavra de Deus não vai falhar. Se ele disse que ele vem, pode ter certeza que ele vem. Glória a Deus. Muitos podem dizer: irmão, mas já há muito tempo eu ouço falar essa história. Meus avós já ouviam isso, dizendo que Jesus ia voltar. E até hoje ele não veio. Eu quero te dizer algo, a Bíblia diz: não pense que ele está demorando em cumprir a sua promessa. Porque se não fosse pelos escolhidos, ele já teria voltado. Mas a Bíblia diz que ele abreviou os dias da sua vinda. Sabe para quê? Para que você entre na arca da salvação. Ele disse: se não fosse por causa disso, ninguém se salvaria. Mas eu abreviei o tempo da minha vinda, para que você entre na arca, para que você entre no reino de Deus. O apóstolo Pedro disse pelo Espírito Santo: não pense que ele é tardio em cumprir a sua promessa, porque aquele que vem virá e não tardará. Ele diz: só mais um pouquinho de tempo, e aquele que prometeu virá e não tardará. Então, quando o Filho de Deus chega aqui nesta comunidade declarando que o reino de Deus está próximo, ele está dizendo que todos os moradores dessa região, onde estiver chegando o som desse aparelho, nenhum jamais poderá se desculpar diante dele, porque é chegado o reino de Deus. Se é chegado o reino de Deus, então é anunciado que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em breve voltará para buscar o seu povo. Mas a mensagem do reino de Deus, ela não termina por aí. A Bíblia continua dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para que você possa se arrepender, você precisa primeiro entender o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a tua vida. O Evangelho é uma boa notícia. E é essa boa notícia que trazemos aqui nessa noite para a tua vida. Mas o Evangelho, ele começa com a mensagem da santidade de Deus. Deus é santo. Quando eu digo que Deus é santo, eu não estou dizendo apenas que Deus é perfeito. Mas a palavra santo, na Bíblia Sagrada, significa que ele está separado. Ele está em outra categoria. Ele nunca foi criado por ninguém, mas ele sempre existiu como Deus. Ele é santo. Quando você olha para os céus, foi ele que fez os céus com seu poder. Quando você olha para a terra, foi ele que estabeleceu a terra pelo poder da sua palavra. Mas antes de existir céu, antes de existir terra, ele já existia, porque ele é santo. Se eu colocar diante de vocês o anjo mais poderoso, o querubim mais brilhante, mais ardente, mais lindo, o anjo mais maravilhoso, e do lado de vocês eu colocar um verme, eu colocar ali um verme tão nojento, tão pequeno, e eu perguntar para você, qual dessas duas criaturas se parece mais com Deus? Você logo vai dizer: o anjo. O anjo. Ele vai aparecer. Ele se parece mais com Deus do que aquele verme.
Mas eu quero te explicar algo nessa noite. Tanto o anjo como aquele verme, eles estão na mesma condição de criatura. O anjo está tão longe de Deus como aquele verme. Está tão longe de Deus como aquele verme, como este sapo. Deixa o bichinho aí, irmãos. Na arca de Noé entra tudo. Deixa o bicho aí. Presta atenção pra cá. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a gente diz que Deus é santo, nós estamos querendo dizer que Ele está separado de tudo, de todos. Ele nunca foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Você não consegue colocar água no punho, encher um balde carregando as águas de um poço num punho. Mas a Bíblia diz que Deus carrega as águas de todos os oceanos na palma da sua mão. Glória a Deus. Você não consegue contar as estrelas, mas a palavra de Deus diz que este Deus, Ele confere, Ele sabe o nome de cada uma das estrelas, e quando Ele chama, elas se apresentam diante dEle, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é santo. Deus é santo. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é reto. E é aqui que a mensagem do Evangelho continua nos falando agora de quem nós somos. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Mas nós somos apenas pecadores. E por causa dos nossos pecados, nós estamos afastados da glória de Deus, da presença de Deus. Veja, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam contra o céu e contra a terra. Eles chamavam a natureza para testemunhar a rebeldia do ser humano. Uma vez um profeta abriu a boca e disse assim: céus, céus, fiquem espantados. Terra, terra, fique apavorada. Por quê? Porque o homem que eu criei, ele se rebelou contra mim, diz o Senhor. O profeta Isaías abriu a boca e disse assim: até o jumento conhece o seu dono, e o boi sabe muito bem onde ele tem que comer. Mas o meu povo, eles não me obedecem, eles não conhecem a minha palavra. Quando Deus fala do jumento, quando Deus fala do boi, quando Deus fala do céu e da terra, Ele está dizendo que toda a criação dele tem respeito por Ele e obedece a Ele. Mas o homem, a mulher, o ser humano que Ele criou para ser o governante desses animais, se eles obedecem, o homem tinha que obedecer muito mais. A palavra de Deus diz: se eu sou o pai deles, onde está a minha honra? Se eles são meus filhos, onde está a minha obediência? Porque você pode dizer que acredita em Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê em Deus e ele treme de temor a Deus. Ele treme diante de Deus. Até o inimigo de nossas almas, quando recebe uma ordem de Deus, ele obedece. Deus olha para os mares e ele diz: olha, águas, vocês vão só até aqui, e daqui vocês não podem voltar. É por isso que a água da praia vai e volta, querendo engolir os homens. Mas ela não pode, porque Deus estabeleceu um limite. As águas dizem: sim, Senhor, eu te obedeço. Deus olha para o sol e diz: sol, você vai desaparecendo a partir das 6 horas, e no outro dia você vai aparecer de novo. E o sol diz: sim, Senhor, eu te obedeço. Deus ordena todas as coisas. Ele diz: terra, você vai fazer assim, assim, e eles fazem. Os anjos, vocês vão fazer, e eles fazem. Mas quando Deus chama o ser humano,
o ser humano tem coragem de dizer: não, eu não vou te seguir, eu não vou te obedecer. Então eu quero que você entenda: Deus é santo, mas nós somos pecadores. E o nosso pecado se manifesta de várias formas, através dos nossos pensamentos. Muitos dizem: eu não tenho pecado. Mas se o teu pensamento agora fosse colocado aí em um DVD e a gente colocasse um telão aqui, para passar naquele telão todos os pensamentos da tua vida, eu tenho certeza que alguns de nós iam sair correndo daqui. Muitos iam pegar, fazer que nem a avestruz, colocar a cabeça dentro de um buraco. Por quê? Porque nós temos pecado contra Deus. E Deus, Ele julga não somente aquilo que você faz, mas Ele julga a motivação do teu coração. Porque julgar pela aparência, qualquer pessoa pode fazer isso. Eu posso estar aqui com esse microfone na mão, mas a motivação do meu coração pode ser outra. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele conhece a intenção do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua vida. O pecado se manifesta também pelas nossas palavras. Ora, eu preciso lhes mostrar o tamanho da doença, para que quando eu fale do remédio, vocês possam agradecer a Deus e amar a Ele de todo o teu coração. Ora, o pecado também se manifesta pelas nossas bocas. Deus te deu uma boca para louvar a Ele. Deus te deu uma boca para obedecer a Ele. Mas veja o que você tem feito com a sua boca. Da sua boca sai todo tipo de blasfêmias, palavrões, intenções que não agradam a Deus. E a Bíblia diz que o homem será julgado, a mulher será julgada pelas palavras que ela fala, pelas palavras que ele diz. Quantos não têm tomado o nome de Deus em vão? Quantos não têm blasfemado do Santo Filho de Deus? O pecado também se manifesta através de atitudes. Deus te deu um corpo com braços, com pernas, com olhos. Ele te deu tudo isso para que você glorificasse a Ele. Mas olha para os teus pés. Você usa teus pés para caminhar para lugares que Deus não se agrada. A Bíblia diz no livro do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, ele diz: os pés deles são velozes para praticar o mal. Ele te deu teus pés para que você caminhasse para a casa dele, para a presença dele, para um culto como esse. Mas veja o que nós fizemos com os nossos pés. Você tem andado por caminhos que Deus não se agrada. Deus te deu mãos para que você pudesse adorar Ele, fazer o que é reto, para comer do produto do teu trabalho. Mas com as próprias mãos também temos pecado contra Ele. Ele te deu olhos para que você pudesse ter luz nos olhos. Ele disse: se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem escuridão, todo o teu corpo será cheio de trevas. E ele diz que há muitos que pensam que enxergam, mas são piores trevas ainda. Nós somos pecadores. Eu não preciso gastar tempo aqui para te mostrar que você e eu somos pecadores. Todo mundo concorda disso. Todo mundo diz: é verdade, irmão, nós somos pecadores. Mas você não entende o que isso pode causar na tua vida. É como um peixe. O peixe mora na água. Ele nem sabe que está molhado. A água é a casa dele. Quando o pecado está tão arraigado no nosso coração, nós não sabemos o que isso pode provocar na nossa vida. É por isso que estamos aqui, para dizer que Deus é santo, mas nós somos pecadores. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significa: não dirás mentira. Será que alguma vez na tua vida você já mentiu? Ah, irmão, mas só uma mentirinha. Quem nunca mentiu? Pois é, essa é a desobediência do 9º mandamento.
O quinto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Alguma vez na tua vida você já desobedeceu seu pai e sua mãe? Só pelo menos uma vez? Ah, irmão, é claro que eu já desobedeci. Pois é, a Bíblia diz que a desobediência é a mesma coisa do pecado da feitiçaria. E a Bíblia também diz, ou melhor, nós afirmamos que a obediência atrasada também é desobediência. Então nós temos pecado. O mandamento da palavra de Deus diz: não adulterarás. E aí você pula lá fora e diz: não, eu nunca fiz, nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que olhar e desejar no coração já cometeu adultério. O outro mandamento diz: não matarás. Aí você diz: eita, pregador, desse aí eu tô livre, hein? Eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia Sagrada diz: aquele que já teve raiva do seu irmão é um homicida, é um assassino. E vocês fiquem sabendo que nenhum assassino herdará o reino de Deus. Você já teve raiva do seu próximo? Deus é tão santo que para ele uma raiva já é assassinato. Eu estou gastando tempo com isto para te provar, para que você entenda. Para que você entenda, porque de pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Eu quero que você entenda que nós somos pecadores. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. É pecador. Para resumir a história, a Bíblia diz: vão orando, a igreja vai orando, porque eu creio que Deus vai fazer milagres aqui nessa noite, nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. O teu espírito está gritando, está clamando. Sabe o que é isso? Ele está ouvindo a voz do Pai dele. É porque enquanto você não nasce de novo, você lá dentro está preso, o teu espírito está morto. Mas na hora que ele ouve a palavra, que o hino é adorado, que você fica sentindo assim, algo especial no teu coração, sabe o que é isso? É o Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, querendo transformar o teu coração e a tua vida, e mudar a tua história para sempre. A Bíblia diz no livro do apóstolo Tiago: aquele que quebrar um dos mandamentos é culpado de todos. Então nós somos culpados de quebrar toda a lei de Deus. Veja, Deus é santo, Deus é perfeito, e a palavra de Deus diz que Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. O que é que um juiz santo, o que é que um juiz perfeito tem que fazer contra criminosos? Olha, imagine algo, é só uma comparação para você entender. Imagine aí que um bandido faz alguma coisa aí com você, e aí você pega aquele bandido, a população pega, leva ele pro juiz. Aí o juiz chega lá e diz assim: ó, criminoso, você não precisa pagar pelo que você fez não, vai lá, o que é que nós vamos achar esse juiz errado? Nós vamos sair na rua gritando justiça, eu quero justiça. Quando você vê que um juiz está liberando um bandido, você fica indignado, porque mesmo nós sendo pecadores, nós temos uma sede de justiça dentro de nós. Então você diz: está errado. A própria Bíblia diz que o juiz que considera o criminoso inocente é abominação ao Senhor. Então eu pergunto: como Deus, sendo santo, o justo juiz, aquele que não erra, aquele que não falha, é o inferno, a condenação dos condenados, dos culpados. Como Deus, sendo santo, pode perdoar nossos pecados? A resposta está aqui. Veja, isto é o Evangelho. Preste bem atenção. Deus é santo, nós somos pecadores, e nós estamos condenados por causa do nosso pecado. Mas aconteceu algo na eternidade. Deus nos amou de uma maneira tão grande
que Ele enviou o Filho dele para morrer no teu lugar, para assumir a tua culpa de pecado. Agora você vai entender porque Jesus morreu. O bebezinho nasceu numa manjedoura e até aquela estrebaria estava lotada, porque era época de festa na cidade. Todas as hospedarias lotadas, e com certeza o transporte deles era jumentos, animais. A estrebaria também estava lotada, e ali no meio de coisas, então ali quem sabe cocô de animal, xixi, ali Jesus nasceu. Você olha para a bochecha do bebê, tão bonita, mas aquela bochecha em 33 anos vai receber cuspidas de homens pecadores. Você olha para aquela mão de aquele bebê que não conseguia nem se alimentar porque era uma criança. Essa mão, em 33 anos, seria pregada em uma cruz. Você olha para o pé do bebê, tão bonito, mas aquele pezinho, em 33 anos, seria pregado numa cruz. Mas esta mão não seria só pregada. Esta mão que não conseguia colocar o pão na própria boca por ser muito criança, foi a mão que levantou um cesto de pães para cima e disse: Pai, eu te dou graças. E naquele momento os pães se multiplicaram. Aleluia. Aquele pezinho tão simples é o mesmo pé que anda sobre as águas, porque aquele não é qualquer criança, ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Mas algo aconteceu. Ele está morrendo numa cruz. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, lhe pregaram, lhe crucificaram, lhe cuspiram, lhe maltrataram. Você assiste o filme e vê aqueles homens terríveis ali condenando Jesus. Você vê eles batendo em Jesus. E a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele nunca errou. Então por que ele está tendo uma morte cruel dessa? Sabe por quê? Porque ele estava carregando o teu pecado. Ele estava carregando o teu pecado. E a palavra de Deus diz que agradou a Deus morrer, quebrar o seu próprio filho na cruz, quando ele carregou o teu pecado e o meu pecado. Quando qualquer juiz aí da terra põe o pecado do criminoso para debaixo do tapete, a gente acha ruim. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que tem os seus pecados cobertos e as suas iniquidades perdoadas. Como que Deus pode cobrir pecados? Sabe por que Deus pode te perdoar hoje, aqui, agora? Sabe por que Deus pode cobrir todos os teus pecados e mudar a tua vida para sempre? Sabe por quê? Porque todos os teus pecados o Filho Santo dele carregou na cruz. E ele morreu no teu lugar. Ele morreu por causa da tua dívida. Ele morreu para pagar a tua dívida de pecado. Era você o mentiroso, o adúltero, o pecador. Mas ele naquela cruz carregou todo o teu pecado. A ira de Deus se acendeu contra ele quando ele estava carregando o teu pecado e caiu sobre ele. E ele pagou a dívida. O teu pecado ele pagou na cruz. E ele não carregou só o teu pecado, mas ele carregou todas as maldições do pecado na costa. A depressão, a tristeza, a solidão, aleluia. Ele carregou na cruz ali as enfermidades. Ele carregou tudo ali. Por quê? Por quê? Porque era o único jeito de salvar a tua vida. Era se um inocente morresse no lugar de um culpado. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Deus não poderia simplesmente só te perdoar, porque Deus é justo. Se Deus só chega contigo e diz assim: ah, tá perdoado. Não, Satanás se apresentaria e diria: ei, tu não é justo. Eu pequei só uma vez e tu me jogou de lá. Adão pecou só uma vez, o Senhor expulsou ele. Como é que tu pode perdoar ela? Como é que tu pode perdoar ele? Eu imagino Deus dizer: eu posso perdoar ela, eu posso perdoar ele, porque
porque o meu Filho Santo vai pagar pelo pecado de todos eles. Então eles vão poder ser perdoados, não só por causa do meu amor, mas também por causa da minha justiça. Por isso Satanás não pode mais te acusar, porque todo o teu pecado já foi julgado na cruz do Calvário. Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, porque a morte não tinha poder de segurar o Filho de Deus na sepultura. Você sabe qual é um dos nomes do Espírito Santo? É o Espírito da vida. A vida é tudo que traz beleza, tudo que traz saúde, tudo que traz graça, tudo que traz a glória de Deus é a vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida, e foi o Espírito da vida que ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus. Todos aqueles que Jesus ressuscitou dos mortos voltaram a morrer de novo. Mas o apóstolo Paulo chama Jesus de a primícia dos ressuscitados, daqueles que ressuscitaram para nunca mais morrer. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, caminhando para o fim, que Jesus está vivo. É por isso que Ele vai te curar aqui nessa noite. É porque Ele está vivo. É por isso que Ele vai libertar a tua vida. É porque Ele está vivo. É por isso que os demônios de todas as regiões já estão com as orelhas em pé. Quem sabe até procurando reforço. Sabe por quê? Porque eles sabem que Jesus está vivo. E aonde a igreja do Deus vivo chega, chega o Espírito do Deus vivo. Aleluia. E quando o Espírito do Deus vivo chega, a vida de Deus chega. É como a chuva que desce e traz o verde para as plantas. Ele ressuscitou, Ele está vivo, isso não é brincadeira, isso é verdade. 12 homens morreram por causa dessa verdade. Entenda, Maria morreu e não ressuscitou, Pedro morreu e não ressuscitou, João morreu e não ressuscitou, mas Jesus está vivo, porque Ele é o príncipe da vida, Ele é o único que pode te salvar, Ele está vivo. Entenda isso. Jesus ressuscitou. E a vida dele está dentro dos nossos corações. Aleluia, Ele está vivo. Você acaba de ouvir o Evangelho. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque o Evangelho não serve só para salvar. Ele também pode ser um testemunho contra a tua vida, no julgamento da sua alma. Porque você está ouvindo o Evangelho que pode transformar a tua vida. Ele pagou um preço caro pelo teu pecado. E agora, o que Ele espera de cada um de nós? A única coisa que Ele espera de você é que você corra para Ele com todo o teu coração. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Tudo o que Ele espera de você é que você se arrependa dos seus pecados e olhe para Ele somente. Vais fazer, se liberto estou com Cristo, eu sou eu. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra mim uma luz. O Filho só ensinou quem? Jesus. Em minha vida esperança de um dia entrar no céu. Amém. Eu já fui pedir demais, agora tenho